Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas, amigos, TVE Entrevista hoje conversa com Siddhartha Tollendal Gomes Ribeiro. Ele nasceu em Brasília a 16 de abril de 1971. Siddhartha é neurocientista, biólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e capoeirista. Mestre em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Siddhartha é doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller. Pós-doutor em Neurofisiologia pela Universidade Norte-Americana Duke, é professor titular de Neurociência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Siddhartha é um dos fundadores do Instituto do Cérebro nesta mesma Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E atualmente é integrante do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. De sua autoria, 2 livros: O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, e Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico. Siddhartha, bem-vindo ao TVE Entrevista e ao canal Bob Fernandes. E a primeira pergunta é: qual foi a inspiração para Siddhartha? Obrigado, Bob, pelo convite. Um prazer estar aqui contigo e com todos que estão aí assistindo. Esse nome foi uma escolha da minha mãe. Ela tinha uma família, vinha de uma família teosofista que preza muito o budismo. E aí ela queria convencer meu pai a ter esse nome, a colocar esse nome, e deu para ele o livro do Hermann Hesse. E aí, quando ele leu, ele se convenceu. Então é essa história. Você tem repetido uma coisa, e por isso que eu lhe pergunto: nós estamos num momento decisivo da humanidade. Por que essa urgência? Porque a crise instalada tanto a nível social quanto ambiental, ela está atingindo o seu máximo, o seu paroxismo. A gente está vivendo uma situação que vai produzindo desigualdade e sofrimento numa velocidade tão grande, porque, ao mesmo tempo, produz lucro muito grande, acumulação muito grande de recursos materiais e também recursos imateriais. Então, é um momento de muita riqueza e de muita exclusão, e isso está se revertendo em uma crise climática que não vai perdoar nada nem ninguém. Já não está perdoando, né? Não está perdoando. Olhemos o que aconteceu agora no Havaí. E uma crise social que é gigantesca. E é uma crise social que agora vai se agravar com a chegada triunfal dos robôs, da inteligência artificial generativa, que vai acabar com os empregos. Isso é evidente. Eu tenho falado sobre isso, assim, uma coisa que me parece tão preocupante. A gente deveria estar preocupado mesmo, olhar para isso diretamente. Quando todos os empregos forem feitos por máquinas, vai haver uma renda básica universal bacana para todo mundo? A gente está se preparando para essa mudança ou não? Quando você está falando da crise, eu imagino que você esteja falando, inclusive, dos conflitos, porque a história ensina que quando você tem conflitos pipocando por várias partes do mundo, e ainda mais quando envolve superpotências, isso nunca acaba sem um rompimento final. Seja uma bomba suja que virá, seja uma guerra. Você se refere a isso também? Claro, né? A gente está, apesar de tantas décadas de tratados de não proliferação de armas nucleares, a gente está no fio da navalha. Na Ucrânia, a situação é terrível. E o que eu acho mais impressionante é que o complexo militar industrial planetário continua tendo os seus desejos satisfeitos. Quer dizer, mais e mais existem cenários de guerra em que essas armas são testadas, desenvolvidas, que essa tecnologia é avançada. E isso, evidentemente, só enriquece quem já é muito rico e que não tem nenhum interesse em investimento naquilo que nos interessa como povo planetário, né? Educação, saúde, cultura, ciência.
Uhum. E com o jornalismo, às vezes, muito engajado nesses países, quando eles falam que a país tal está doando X bilhões, não está doando, está vendendo arma, não é isso? Exatamente, exatamente. São fazendo uma operação financeira que no final está ativando a sua própria economia. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, claramente, e também na própria Rússia. Claro. Você falou de renda básica, que é mais ou menos algo que o deputado e senador Suplicy defende no Brasil e no mundo há décadas. É isso? É exatamente isso. O Suplicy é o nosso pioneiro no Brasil, né? É uma ideia muito antiga, já na Utopia do Thomas More ela aparece, né? E é uma ideia que precisa ser olhada com muita urgência, porque as pessoas estavam se sentindo muito seguras, né? As pessoas que até ontem ou até hoje ainda têm empregos bem remunerados, que dependem de longa formação, elas agora têm razão para se sentirem tão inseguras quanto os agricultores se sentiram quando chegaram as grandes máquinas do agro, ou como os metalúrgicos se sentiram quando chegaram os robôs que montam carros. Então, agora a gente está nesse momento em que pessoas que, né, médicos, psicólogas, advogados, Jornalistas. jornalistas, cientistas, professores, está todo mundo em risco de perder seu emprego para uma máquina, haja vista a greve dos roteiristas em Hollywood. É isso que eu ia lhe falar. Não só Hollywood percebeu antes. Atores, atrizes, diretores entenderam que, né, o que está a caminho, né? O que está a caminho é o monopólio da produção cultural por máquinas na mão de corporações. Tinha uma pergunta que eu ia fazer depois, mas agora já que você falou nisso e já a caminho, o que você pensa sobre a existência e a não regulamentação das chamadas Big Techs, as grandes indústrias, as grandes empresas de tecnologia que se transformaram na verdade, em empresas de informação e desinformação? O que você pensa sobre isso? O que você vê, ainda mais acoplando-se a isso, inteligência artificial e tudo mais que você está se referindo? Eu vejo um cenário distópico entre Mad Max e Neuromancer. O William Gibson é um livro de ficção científica bem distópico e bem realista diante das nossas perspectivas. Porque o fato de serem grandes corporações já é um grande problema. Né? O fato de existir uma desumanização de milhares, centenas de milhares de pessoas em prol de uma fantasia, de um CNPJ, né, que não é um ser vivo, mas passa a se comportar como se fosse um organismo, isso em si já é um grande problema, né, para onde caminha esse capitalismo. Agora, esse capitalismo que já tem a concentração do capital e que já dita os destinos de tantas pessoas que são seus empregados ou que são seus consumidores ou seus clientes, ele agora está acrescido de um poder inaudito. A inteligência artificial generativa ela tem potencial que a gente não consegue nem imaginar. E ela ainda é um bebezinho. Ela tem 6 meses para consumo externo. Né? Claro que vem de muito antes. E agora, como é que a gente vai lidar com isso? A minha impressão é que isso pode também catalisar uma nova conversa, que é a conversa entre os trabalhadores menos remunerados e os mais remunerados. Né? Na sociedade capitalista atual, os mais remunerados não têm nenhum tipo de aliança com os menos remunerados. Ao contrário. Mas isso talvez mude, porque talvez os problemas de um sem terra passem a ser os problemas de uma doutora formada em medicina com especialização e residência. Por quê? Porque correrá o mesmo risco de perder a sua subsistência, etc. Exatamente. Eu acho que pode haver um achatamento de todo mundo na base da pirâmide. Isso exige. A gente vai precisar de uma coesão social para mudar as leis rápido o suficiente para dar tempo da gente se proteger dessa mudança. O Elon Musk falou isso quando ele lançou o projeto do robô humanoide. Ele falou: olha, vai precisar de renda básica universal porque isso aqui vai acabar com os empregos. Ele disse isso. E, evidentemente, ele não tem ética o suficiente para esperar as leis mudarem para depois colocar o robô dele no mercado. Ele vai colocar o robô assim que possível. Não, se o mundo depende da ética de Elon Musk, nós estamos realmente num naufrágio
Então a gente precisa agir rápido, né? Como é que nós vamos agir para que isso não nos colha de assalto? Vai ser todo mundo ficar sem emprego rápido, mas muito rápido. As condições em que a gente vive, o meio ambiente, são mais determinantes do que a genética ou não? Essa é a discussão antiga, mas é sempre presente, né? Uma discussão antiga cuja resposta, até já há bastante tempo, é que as duas coisas importam, né? A sua carga genética tem muito a ver com as características que você vai expressar, mas também o que acontece ao longo da vida tem tudo a ver com a maneira como essa carga genética se expressa. Isso vale para tudo, isso vale para psiquiatria, por exemplo, quer dizer, doença mental, existe um componente genético? Existe, mas a gente não pode deixar de perceber que a doença mental é, em grande medida, um construto social, construído por um sistema, de um modo de produção que faz com que a maior parte das pessoas durma muito mal, coma muito mal, não consiga fazer exercício, não tenha tempo de lazer de qualidade, tenha pouca formação intelectual, tenha pouco tempo de exercer criatividade, de se expandir. Então, tudo isso vai gerar doença mental. Você defende a importância do sono para a saúde, e critica muito um estilo de vida que sacrifica essa parte fundamental da vida. Que sono é esse? E tem a hora de fato, a hora certa para dormir, da noite tal, tal, tal? Ou, por exemplo, alguém que trabalha de noite ou uma parte da noite, se dormir o número de horas suficiente no escuro, dá no mesmo ou não? Tem várias perguntas aí importantes. Então, nós somos todos e todas diferentes. Então, tem gente que gosta de dormir mais tarde, tem gente que gosta de dormir mais cedo, tem gente que precisa de mais tempo de sono. Ao longo da vida, a tendência é a gente dormir menos, né, à medida que você vai envelhecendo. Mas, considerando tudo isso, cada pessoa tem aquilo que é mais satisfatório para o seu biotipo, para o seu cronotipo, e isso precisa ser respeitado. E é isso que normalmente não é respeitado num sistema que faz as pessoas dormirem cada vez mais tarde e acordarem cada vez mais cedo. Seja porque o trabalho invadiu a casa da pessoa, ou seja porque a pessoa está dependente de uma série de entretenimentos, geralmente mediados por telas, que fazem com que ela invada a madrugada desperta. Claro que se tem uma pessoa que quer dormir às 8 da noite e outra pessoa que gosta de dormir à meia-noite, essa faixa ela existe e precisa ser respeitada, mas dentro de certos limites. Né? O nosso corpo ele tem toda uma fisiologia, ele tem todo um metabolismo que é sincronizado com o ciclo dia e noite e que envolve certas sínteses e também liberações de hormônios, de peptídeos, de neurotransmissores que são muito importantes para uma boa saúde. Então, por exemplo, no início da noite, quando as luzes se apagam, você tem um sinal para a produção de melatonina, essa falta de luz. E depois que a melatonina chega a um certo nível, a pessoa sente sono, então ela vai dormir. Se a pessoa vai dormir às 2 da manhã, às 3 da manhã, no momento em que ela está fisiologicamente apta a produzir melatonina, no momento em que, na verdade, essa melatonina já deveria estar descendo e um outro hormônio vai começar a subir que é o cortisol, que vai levar a uma resposta de despertar, de estar alerta, vigilante e até no limite no estresse. Então, remar contra a maré fisiológica, hormonal, não é uma boa ideia. Certamente as pessoas que têm trabalho noturno, por causa do seu trabalho, recebem algum tipo de adicional de insalubridade, não é à toa. É porque, de fato, isso vai causar prejuízo à saúde dessa pessoa. No longo prazo, um sono de má qualidade, seja por quantidade insuficiente ou fragmentado, né, ou com a composição de fases de sono alterada, por exemplo, uma pessoa que tem apneia, ela não consegue chegar até o sono mais profundo, o sono REM, que é o sono durante o qual a gente sonha. Uma pessoa que ronca muito, que tem dificuldade de respiração durante a noite. E se isso não é tratado, isso pode ser tratado. A pessoa pode fazer o tratamento com CPAP, que, né, trazer o oxigênio em maior concentração, colocar ar disponível para que ela possa respirar com alta concentração de oxigênio, para que ela possa entrar em sono REM, ter um sono realmente repousante, cognitivamente regenerativo. O sono é muito importante para a gente aprender coisas, para a gente não se esquecer do que precisa lembrar. E quem está com o sono muito alterado vai ter dificuldade não só com a questão cognitiva, mas com a questão emocional, porque é também um fator de risco para depressão. Então, por todas as razões do mundo, a gente tem que proteger o sono,
noturno, e esse sono deve ser realizado num ambiente bastante adequado, sem nenhuma luz. Isso faz bastante diferença, sem nenhum som, e que seja confortável do ponto de vista da temperatura. São várias coisas que parecem óbvias, mas que a maior parte das pessoas negligencia, seja por falta de recursos materiais, ou seja por falta de recursos imateriais, ou seja, de um conhecimento de que isso é importante. Bem, quanto à hora de dormir, a partir de hoje eu reverei e ouvirei várias vezes essa entrevista nesse quesito. E qual a importância dos sonhos, a importância real dos sonhos? E é fato que o canabidiol, o CBD, estimula sonhos? Eu tenho falado com muita gente que me diz que sim, que tem sonhado muito mais com o tal do canabidiol. É fato? Bom, o que é o sonho? O sonho, do ponto de vista da biologia, é uma ativação de memórias. Isso significa dizer passagem de atividade elétrica por certos grupos de neurônios, é, de um modo que pode eventualmente simular situações que a pessoa pode vivenciar, né? Isso é uma definição muito simples, mas ela engloba um monte de fenômenos diferentes que a gente pode chamar de sonho. É claro que, do ponto de vista de várias religiões ou de conhecimentos de povos originários, o sonho é uma viagem espiritual. É muito mais do que isso que eu acabei de falar. E talvez a gente possa fazer um diálogo em que essas duas concepções convergem. Esse diálogo é possível. Escrevi sobre isso no Oráculo da Noite. Agora, a sua pergunta sobre o canabidiol. Bom, para que serve sonhar, né? Então, sonhar é uma coisa muito necessária para a sobrevivência do animal, sobretudo dos mamíferos. E permite ao animal integrar melhor o conhecimento sobre o passado para fazer melhores escolhas no futuro. Nesse sentido, o sonho tem a ver com a construção do futuro, com simulações de contrafactuais, de realidades alternativas e de desfechos possíveis para certos comportamentos que o indivíduo pode realizar ou não na realidade. Nos seres humanos, os sonhos adquiriram um papel muito mais importante ainda, porque passaram a ser esse lugar em que nós nos encontramos potencialmente com quem já morreu, com divindades, com seres de outros planetas, com qualquer coisa que a gente possa imaginar, tudo isso cabe no sonho. Então, o sonho é um local de grande espaço para criação, seja criação artística, científica, seja criação de soluções no dia a dia. As pessoas que se dedicam ao trabalho onírico, elas têm muitos benefícios, e isso aí é uma coisa que demorou para ser demonstrada em laboratório, mas hoje já chegou ao laboratório. Mais ou menos uns 13 anos, experimentos feitos bem controlados, com voluntários de pesquisa, mostram que quando uma pessoa sonha com a realização de uma certa tarefa, ela melhora o seu desempenho naquela tarefa. Então, isso de fato acontece, o que dá muita razão, inclusive, para o conhecimento de tantos pajés, de tantos xamãs, de tantos sábios de outras culturas que já faziam e que preconizavam há muito tempo esse trabalho onírico. Agora, com relação ao papel do canabidiol, do CBD, que é uma das moléculas constituintes da maconha, no sono, e no sonho, o que a gente sabe até agora? A gente sabe que o CBD facilita o sono. Ele facilita um sono tranquilo, que dure bastante tempo, que não seja interrompido ou fragmentado. Quanto aos sonhos, não existe ainda um estudo bastante consistente para a gente poder dizer o que acontece. Alguns pacientes relatam que melhora os seus sonhos ou o seu contato com sonhos, outros dizem o contrário, outros dizem que não afeta em nada. Outros constituintes da cannabis, da maconha, afetam o sono. O THC, que faz efeitos bastante diferentes do CBD, ele pode facilitar a entrada no sono, mas ele reduz o sono REM, que é o sono de movimento rápido dos olhos durante o qual a gente sonha, e parece que ele dificulta também a lembrança dos sonhos. Não exatamente a ocorrência, mas a lembrança. Mas estudos bem rigorosos sobre isso ainda não existem, e um está sendo conduzido no meu laboratório pela mestranda Mariana Muniz, justamente para tentar entender melhor essa relação entre os canabinoides, os diferentes canabinoides, existem muitos, e o sono e o sonho. Ainda sonhos. Psicanalistas do Rio Grande do Sul e de São Paulo e de outros lugares, num projeto, recolheram relatos escritos de pessoas que tiveram sonhos e muito mais pesadelos durante a pandemia e durante os anos Bolsonaro. No seu livro O Sonho Manifesto, você escreve: o sofrimento cresce e parece que vai explodir. Isso no contexto de pandemia, morte, intolerância religiosa, ataque às liberdades individuais,
aos indígenas, etc. De maneira geral, claro que não é uma fórmula química, né? Os sonhos, os pesadelos, em que ponto nós estamos agora, passado um período, obviamente, de um estresse, de ausência de luto coletivo, inclusive. Essa pergunta é profunda, Bob. Você está falando do projeto dos sonhos confinados, né? Isso, Edson Luiz, aquele pessoal Isso, do Sul todo, Maíra e eu acho que aqui em São Paulo também, vários psicanalistas, né? isso. Inclusive o Christian Dunker, isso. Isso, Christian Dunker. Esse trabalho eu acompanhei e acho que foi muito importante e revela com muita clareza essa continuidade entre o que está acontecendo na vigília e o que está acontecendo nos sonhos. Então, se a vigília é pavorosa, os sonhos também ficam pavorosos e muitas vezes premonitórios, né? Avisando o que está, porque às vezes a gente não consegue ver com clareza, embora esteja na nossa cara. A gente viveu 7 anos muito difíceis desde 2016 e quando a pandemia chegou, a gente já estava num processo de crise psíquica nacional, né, muito intenso. Eu não estou inteirado de pesquisas que tenham sido feitas nos últimos meses que possam medir de que maneira esses sonhos voltaram ou não voltaram a ser como eram antes, se é que isso é possível. Até porque, como você falou, foi um trauma muito grande sobre o qual a gente quase nem fala, então isso sugere algum tipo de recalque nacional. Acho que o que me preocupa bastante é essa sensação de que a pandemia nos deixou perceber né, nós estávamos de cara para o absurdo, para o colapso da nossa sociedade planetária, e essa sensação de colapso ela agora foi arrefecida e parece que tudo voltou a ser como era antes. Mas é só que os indicadores pioraram. Os indicadores climáticos pioraram, claro. Os indicadores sociais, em grande medida, pioraram em muitos lugares diferentes, e essas duas coisas estão ligadas. Então, o que eu temo é que nós estejamos com sonhos que voltaram a ser o que eram antes, justamente porque antes já estavam desconectados do que realmente interessa. E aí eu acho que a gente precisa se reportar aos maiores pensadores vivos da América do Sul, na minha opinião, que são o Davi Copenau e o Ailton Krenak. Falaremos, Então, porque acho fundamental. Falaremos daqui a pouquinho. Só queria emendar com uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. Diante, se eu estou entendendo bem, é que a gente subiu no andar da naturalização das coisas como se elas fossem assim mesmo. Um exemplo: chacinas, massacres, 40 pessoas, 60 pessoas mortas. O que acontece entre o contexto, entre o que é social e o que é o cérebro propriamente dito, que faz com que as pessoas não percebam, por exemplo, se tem um fato que tem 60 mortos em supostos confrontos, como é que morrem 60 de um lado, se estão todos com armas, e não morre ou não é ferido ninguém do outro lado? O que impede que as pessoas raciocinem? Eu não estou nem contando crianças que morrem no meio disso. Quer dizer, o que impede que as pessoas percebam ou aí vocalizem: bandido bom é bandido morto, leva para sua casa, direitos humanos, comunista, aquela loucura toda. As pessoas não percebem que uma coisa não é necessariamente prescinde de outra, que a defesa, que a polícia, tal, que não precisa você ser está um mata-mata. tocando, você tá tocando num ponto muito importante, que são os mecanismos neuropsicológicos que geram essa sociedade anômica, uma sociedade que não reage, muitas vezes aplaude a barbárie. E isso tem a ver, claro, com erros históricos. A gente pode dizer que em 85, quando resolveram passar pano para os militares, a gente começou a cavar esse buraco, né? Passar pano para os excessos, muitos excessos cometidos durante a ditadura. E eu acho que tem a ver com a estigmatização, né? Então, quando se constrói, né, através do discurso de mentiras e do discurso fascista, ao longo de muito tempo, um estigma que permite que pessoas de determinada cor, né, as pessoas negras periféricas possam ser matáveis, basta que ela esteja lá para ela ser matável, ela não precisa ter nenhum tipo de
envolvimento ou imbricação real com qualquer coisa que se esteja combatendo. E é por isso que eles não estão nem aí se morre criança, adolescente, está morrendo cada vez mais. Não sabem nem o nome. Se você perguntar o nome da pessoa, 60 mortos, você sabe, não sabe o nome da pessoa, nunca viram o rosto, nem depois de morto. Como é que tem aquela convicção de que é um bandido e tem que ser morto? E aí a gente liga com a ancestralidade da brutalidade brasileira, né? Isso liga lá no Garcia Dávila. Isso Mil liga e, em 1.800.000 índios só nos primeiros 150 anos, 4 milhões e tantos de escravizados, 1.800.000 morreram genocídios. no caminho, e aí vai. Genocídios. Genocídios. Genocídios e genocídios. E aí eu queria saltar, antes da gente entrar no assunto que a gente já combinou, eu queria saltar para um outro aspecto da brutalidade e da estupidificação. Como há uma concentração de capital, e ele precisa se expandir, cidades como São Paulo, Recife, Fortaleza, quase todas as grandes e não só grandes, Salvador, estão sendo atacadas do ponto de vista imobiliário, de construção, etc, etc. Salvador, por exemplo, agora em frente à praia, ali no Buracão, no Rio Vermelho, vão fazer 3 prédios que vão sombrear a praia, como aconteceu no Recife, na Boa Viagem, numa região chamada Estela Mares. Estão passando a patrola para atacar tudo ali. O que vai gerar isso na contramão do que as grandes cidades do mundo estão pensando em fazer com a coisa do meio ambiente? No que nós estamos caindo e vamos cair no que com isso? É o que o Krenak chama de metástase do ser humano. A gente está se espalhando de uma maneira completamente predatória, que destrói a qualidade de vida de quem já morava lá, destrói a qualidade de vida de quem vai morar lá. Ainda que a pessoa se sinta privilegiada, ela perdeu uma série de né, bens naturais, um vento gostoso, uma temperatura amena, uma praia sem tubarão, como aconteceu, que aquilo é um desastre ambiental que aconteceu em Recife. Então, esses são desastres ambientais que a gente permite que aconteçam por causa do sacrossanto lucro, por causa da lógica perversa que diz que aqueles que já têm muito dinheiro têm que ter o direito de fazer coisas que retirem do coletivo para acumular mais dinheiro. E isso é uma coisa está tão arraigada nas pessoas que elas são capazes de morrer e matar por causa do direito de enriquecer mais. É uma doença, está todo mundo doente. Destruir as cidades, por exemplo, uma cidade que tem 500 anos, que é a primeira cidade do país que vai sendo tragada por torres, etc, etc, e acham belo isso. Acham isso maravilhoso, exato. Né? A gente está falando agora há pouco, você citou agora há pouco, o Krenak e o Davi Kopenawa. Eles têm, eu tenho visto, eu tenho até ido em reuniões, eles têm atraído cada vez mais pessoas, lotando auditórios para ouvi-los. Você é um entusiasta da integração acadêmica e conhecimentos dos povos originários, é isso? O que tem nesse meio campo aí entre isso que nós estamos falando e algo que tem milênios e que ainda se conserva e produz um outro tipo de sabedoria? Mais do que entusiasta, Bob, eu sou um aprendiz. Eu acho que eles estão nos mostrando coisas que a gente tem muita dificuldade de ver com a perspectiva do homem branco, que é uma perspectiva que tem um triunfalismo, tanto capitalista quanto científico, que justifica uma série de coisas que são absurdas em prol de alguma noção de desenvolvimento ou de progresso. E eles têm dito coisas que são muito contundentes e muito simples. E ao longo do processo de me aproximar, sobretudo do Ailton, com quem eu tenho convivido, o Copenau eu conheço muito mais de ler, eu encontrei com ele apenas uma única vez, pessoalmente, e não ficamos conversando, mas com o Ailton, sim. O que eu tenho, mas lendo o Copenau, isso é muito claro, é que a gente precisa questionar pressupostos muito anteriores aos pressupostos do dia a dia que as pessoas estão dispostas a debater no cotidiano. As pessoas estão discutindo aí se subiu ou não subiu o preço da gasolina, se vai subir, se devia subir menos ou mais, e não estão pensando no que é combustível fóssil. Estão discutindo o petróleo na margem equatorial e não estão pensando o que é a Amazônia, o que é a Amazônia ainda existir.
A gente ainda tem essa chance. Então, as pessoas estão pensando no próprio umbigo, pensando muito pequeno, e o pensamento ameríndio, o pensamento dessas lideranças e de outras lideranças, a Joênia Wapichana, a Sônia Guajajara, muitas pessoas diferentes, estão dizendo para a gente, olha, o problema que a gente precisa resolver só vai ser resolvido se a gente der vários passos para trás e mudar alguma coisa que está errada de muito tempo atrás. E essa coisa é a nossa relação de desejo completamente insaciável por mercadorias e dinheiro. Às vezes essa conversa deles, o pensamento deles se cruza com o Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que numa entrevista que fizemos outro dia, ele diz o seguinte: se todos os 8 bilhões de humanos resolverem ter suas jacuzzis, a Amazônia, o rio Amazonas não dará nem para as banheiras. Exatamente. Então, é uma crítica muito profunda do jeito de viver, né? O que é felicidade? É acumular dinheiro ou criptomoeda, ou é beber água pura, comer comida orgânica, fazer exercício, ter contato com pessoas bacanas? Quer dizer, essas coisas muito boas da vida são, na verdade, deveriam ser, e eram, na origem, grátis. Né? E o sistema capitalista ele precifica tudo e ele começa a destruir tudo, inclusive para os mais ricos. Os mais ricos também estão comendo comida ruim, ultraprocessada, com microplástico, com metal pesado. E com câncer e doenças Com hormonais na depressão. quantidade espantosa. É uma crise sistêmica, a gente tem que olhar para ela como assim, olha, a gente fez uma coisa errada. Eu gosto muito do livro daquele livro Despertar de Tudo, do David Graeber e do David Wengrow, que eles apontam inclusive para isso, né? Como que certos conceitos, o próprio conceito de liberdade que se atribuiu ao iluminismo francês e tal, é um conceito que está ligado a um pensador indígena, Conde Aronque, uma pessoa específica que foi à Europa, conversou, tem registros, o Rousseau se baseou nele. Então a gente tem que olhar para esse pensamento indígena como sendo o pensamento mais avançado, talvez, nesse momento, que está dizendo para a gente, olha, o problema do planeta não vai se resolver fazendo, fazendo mudanças cosméticas no nosso modo consumista de viver. Se a gente não fizer uma mudança profunda, isso não vai dar certo. O que a gente está falando, o que você está falando, no momento tem um apelido chamado neoliberalismo, não é isso? É uma ideologia fracassada que continua né, se pretender nova e querer se mostrar suas qualidades. Depois dos anos do Paulo Guedes no Ministério da Economia, a gente deveria parar de falar essa palavra. A palavra devia ficar guardada. Você tem sido também muito crítico em relação à indústria farmacêutica e os tratamentos que apostam em longos períodos de medicações contra transtornos mentais. Qual a alternativa, alternativas, e o que você pesquisa e vê como um outro caminho científico em relação a isso? Então, nos últimos 50 anos, as pessoas foram convencidas, né, sobretudo na classe média, é, nas, e isso acabou chegando entre os mais vulneráveis também, mas sobretudo na classe média, elas foram convencidas de que para ela poder ser feliz ou para ela poder se sentir suficientemente feliz para ter forças para se levantar de manhã e trabalhar, ela precisa tomar um remédio ou 2 ou 3 todo dia, cheios de efeitos colaterais, porque e aí foi oferecida para essas pessoas uma explicação bem biológica, porque ela tem serotonina baixa. Então, como ela tem a serotonina baixa, ela precisa subir o nível da serotonina, toma um remédio para isso acontecer. Os últimos 50 anos mostraram que essas substâncias que mexem na serotonina e outros neurotransmissores, que a gente chama de antidepressivos convencionais, têm, na verdade, muito pouca eficácia. Tem uma eficácia bem parecida com a eficácia de um placebo, de uma substância que não tem um princípio ativo farmacológico, mas em torno da qual existe uma crença de ser um remédio. Então, embora tenha uma eficácia muito reduzida, tem uma utilização muito, muito vasta, é um mercado gigantesco. Alguma coisa muito, muito enganosa aconteceu nesse processo que convenceu as pessoas a investir tanto assim na ideia de que a infelicidade é um problema apenas químico, que depende do nível de uma substância. Ora, depressão não pode ser reduzida de forma nenhuma ao nível de nenhuma substância química, serotonina ou qualquer outra.
Uma pessoa pode estar deprimida e ter altos níveis de serotonina, ela pode ter baixos níveis de serotonina e não estar deprimida. Isso não quer dizer que a serotonina não tem a ver com o humor da pessoa, claro que tem. Mas é um sistema tão complexo, que envolve tantas moléculas diferentes, que essa explicação reducionista ela serviu mesmo foi para as indústrias enriquecerem. Mas ela não serviu para mitigar sofrimento humano. Enquanto a gente está gastando muito esforço olhando para substâncias, achando que o problema é a substância, que a substância vai fazer as pessoas ficarem bem, a gente não está olhando para as condições de trabalho, para as condições de lazer, para acesso à educação de qualidade, a gente não está olhando para uma série de questões que dizem respeito à economia, à sociedade como um todo e que impactam diretamente em bem-estar social. Uma contribuição importante sobre isso é a do Frantz Fanon, por exemplo, quando ele faz uma análise psiquiátrica de casos durante as guerras de libertação na Argélia, por exemplo. Então, quando você tem uma situação de muito conflito, de muita violência, essa violência vira doença mental e isso não tem a ver com uma predisposição inicial do indivíduo, tem a ver com o contexto em que ele está imerso. Agora, o que eu acho que está acontecendo nesse momento? É uma mudança de foco. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso, né? A depressão cresce em muitos lugares, o suicídio cresce em muitos lugares. É preciso desmedicalizar, é preciso reduzir a aposta na medicalização desses transtornos. É preciso olhar para esses transtornos como questões sociais e investir em, digamos, remédios naturais, né? Se você criar condições para que a pessoa possa dormir com qualidade, sem estresse, que ela possa realmente ter uma alimentação de qualidade, que ela faça exercícios diários adequados para a sua idade, para o seu biotipo, que ela tenha acesso à psicoterapia, que ela tenha acesso a atividades corporais, que ela possa fazer capoeira, qigong, kung fu, judô, andar de bicicleta, para que as pessoas tenham de fato condições de ter uma vida saudável, fisiologicamente e metabolicamente falando, isso tem um impacto direto na saúde mental. Tendo dito tudo isso, né, então fazendo uma crítica do modelo da medicalização, em alguns casos, certamente, é necessária, sim, a medicação, o uso de alguma medicação. Então, não estou dizendo que todas as pessoas vão parar de usar os remédios, não. Estou dizendo que a gente tem que tentar resolver os problemas sem os remédios. Mas, em havendo a necessidade de usar remédios, existem, sim, remédios mais interessantes hoje em dia, que tem sido uma renascença de interesse por esse assunto na psiquiatria, que são os psicodélicos. Então, substâncias que foram descobertas por povos originários, tanto na Amazônia quanto no México e outros lugares do planeta, que depois, nos anos 50 e 60, foram descobertos pela ciência universitária, acadêmica. Houve uma primeira onda de interesse científico sobre isso, depois isso arrefeceu por causa da guerra às drogas e hoje essas substâncias voltam pela porta da frente da medicina, tanto os psicodélicos clássicos, tipo DMT, a psilocibina, LSD, né, a própria ayahuasca, que é composta por essas substâncias, por algumas dessas substâncias, quanto a maconha, a cannabis, que também tem um impacto muito grande na medicina do século XXI. É bom você entrar nesse tema porque, por exemplo, tem uma bebida que adolescentes tomam chamada Ascov, R$ 15 a garrafa, ou a catuaba. Tem um treco chamado corote, que é muito comum entre pessoas mais pobres. Enquanto isso, existe dificuldade muito grande para pesquisa com tudo isso que você está citando aí, à exceção um pouco da ayahuasca, né? Como diz a música, que nexo tem, que nexo faz? Isso. É muito interessante pensar que nos anos 20 e 30 do século XX, os Estados Unidos capitanearam e o resto do mundo obedeceu, e o Brasil teve um papel importante nisso, essa proibição de certas drogas, né? A maconha, os psicodélicos, da cocaína, da heroína, essas drogas ficaram proibidas. Enquanto glorificou duas outras, o álcool e o tabaco, né? E aqui eu estou falando como biólogo, então para mim todas as substâncias necessitam regulação, todas podem causar bem ou mal dependendo da dose, de quem usa, do contexto, né? E isso não é diferente com essas que são hoje listas ou ilícitas. E ao longo do século XX, esse experimento de proibir essas substâncias deu muito errado, o consumo aumentou, o narcotráfico se tornou um problema de nível nacional e internacional. Então é um experimento que fracassou e que está sendo revertido no mundo inteiro, e mesmo no Brasil ele vem retrocedendo devagarzinho, mas vem retrocedendo. Agora, é muito irônico, é de uma ironia macabra,
que as substâncias que promovem a formação de novos neurônios, de novas conexões entre os neurônios, que são os psicodélicos clássicos, e algumas moléculas da maconha, como por exemplo o THC, tenham sido proibidas, enquanto outras substâncias que em doses altas matam o neurônio, como por exemplo o álcool, tenham sido permitidas. É de se perguntar se o sistema capitalista não fez uma escolha muito racional no sentido de deixar as pessoas menos criativas, mais inertes, mais torporosas, mais impulsivas, menos reflexivas. Voltando um pouco à pandemia e suas sequelas, comprovadamente, ao menos forte suspeita, né, deixou o que em relação a problemas neurológicos, transtornos mentais, etc, etc? Há algo comprovado em relação a isso, em relação à mente humana? Com certeza, existe a Covid longa, então, existem pessoas que até hoje estão lidando com as consequências da Covid que tiveram, ou das múltiplas infecções que tiveram. E isso tem impactos cognitivos, tem impactos emocionais, tem impactos sociais de maneira geral, né, na dinâmica familiar. E tem a ver também, quer dizer, uma coisa muito importante no caso do Brasil, é aquele trauma que não é simplesmente derivado da pandemia que a gente atravessou, mas derivado dos descalabros da gestão da pandemia, que é um fator que agrava ainda mais o trauma, né? Porque muito sofrimento, muita morte foi desnecessária, foi em vão, não era para ter acontecido. Para quem a maconha já está legalizada no Brasil? Para os materialmente mais ricos, para todo mundo que tem dinheiro para pagar R$ 2.500, R$ 3.000 por 30 ml de um remédio que está na farmácia há 7 anos, contendo THC e CBD, ou seja, os dois principais constituintes da maconha. Então, a legalização da maconha no Brasil ela não é uma pauta de hoje em dia, porque a maconha já está legalizada. O que a gente precisa discutir é o acesso. Quem é que tem acesso? E esse acesso ele só vai existir se a maconha for regulamentada, se, além de empresas, também associações de pacientes e indivíduos possam cultivar a maconha, extrair o seu óleo, fazer uma série de preparações diferentes que são de uso terapêutico e que possam fazer isso sem ter a sensação de estarem em risco, porque isso em si produz doença mental e produz sofrimento. E que as pessoas tenham a informação correta. O chamado combate às drogas começa com Nixon, em 1970, a DEA é criada em 73, e hoje 20 estados americanos já produzem maconha, faturando bilhões de dólares. O Plano Colômbia, que custou à época inicial 9 bilhões e 800 milhões de dólares, tornou o Brasil, ao final e ao cabo, um corredor de exportação de droga, e os americanos estão faturando fortunas vendendo maconha, independente do canabidiol. Só o turismo da maconha, o turismo da maconha nos Estados Unidos, se não me engano, no ano passado foi de 18 bilhões de dólares. É uma commodity incrível, né? Nova York está tomada de lojas de maconha, as pessoas vão na rua te chamando, entra, por favor, compra. Eles também, né? O capitalismo exagera. Acho o modelo canadense muito mais interessante, que o governo se responsabiliza pela venda de maconha, de álcool, né? E faz isso de uma maneira muito, eu acho, eficiente e sem propaganda, sobretudo. Acho que é importante não ter propaganda. O Brasil está muito atrasado nisso, né, Bob? E com o dinheiro trata do zumbinato que está solto pelas ruas. As pessoas estão como zumbis ali, soltas e tocaiadas para um lado para o outro, como se fosse gado. Não, é uma coisa surreal, né? Porque isso acontece no Brasil, acontece na Cracolândia, que está sendo atacada agora como se isso fosse resolver o problema social. Eu fui para um congresso em Denver de ciência psicodélica. Em volta de Denver, a cidade está tomada por um enorme acampamento de pessoas sem teto, só em barracas, né, no frio do deserto. Então, uma crise social muito grande, a crise de outras drogas, né, de fentanil, de opioides, muito séria. E a cannabis, certamente, ela não é o problema, ela é muito mais a solução. Tanto do ponto de vista terapêutico, quanto do ponto de vista do investimento em saúde que é necessário fazer e que com esses impostos pode ser feito. Uma coisa que eu queria ressaltar é que é muito importante criar o acesso à cannabis e aos canabinoides no SUS, mas eu não acho que isso deva ser feito acionando o SUS para que ele pague por medicamentos importados caríssimos. O Brasil precisa produzir esses medicamentos não são caros, produzir os extratos
de amplo espectro, que tem basicamente um extrato da planta, da flor da planta, que depois pode ser diluído para fazer óleos medicinais muito baratos. Então, no âmbito da farmácia viva do SUS, no âmbito da fitoterapia, é que a gente vai encontrar, eu diria, alívio e terapia canábica acessível para a maior parte da população. E a forma como os discursos são construídos, né? O Brasil avança sobre a Amazônia produzindo soja com quantidades absurdas de um veneno agrotóxico proibido em outros países, que os americanos estão pagando agora a Bayer Monsanto 10 bilhões e 900 milhões de dólares pelo uso desse produto, enquanto continua um combate que não se sabe onde levará. Na verdade, é um sistema que se beneficia da proibição, né? Um sistema que garante micropoderes em muitas esferas diferentes. E eu acho assim, provavelmente a gente vai entender daqui a 20 ou 30 anos o quanto da política na América do Sul tem a ver com essas dinâmicas ligadas ao narcotráfico, ligadas a esse submundo criado, né, artificialmente criado quando se proíbe alguma substância. Ainda falando do cérebro, né, ou da inteligência, né, há publicações que sugerem decréscimo da inteligência, o chamado QI. Não sei se ligado, a sugestão é que isso está ligado ao consumo ou ao uso digital, mas isso, QI, isso é ciência ou isso é qualquer coisa? O QI é um jeito de medir capacidades intelectuais e existem muitos outros jeitos. Então, o QI é uma medida, tem muitas outras. Não existe a medida da inteligência, existem muitos tipos de inteligência. Né? Você comparar sei lá. O Messi com o Einstein. Né? São inteligências. Eu estava pensando no exemplo da música, mas sim, se você né, o Pelé e Mozart são cérebros muito diferentes, fazem coisas muito diferentes, os dois são gênios. É isso aí. Agora, tendo dito isso, o QI mede algumas coisas. Né? Mede um certo tipo de flexibilidade cognitiva, mede um certo tipo de organização do pensamento, um certo tipo de capacidade de reconhecimento de padrões. Então, não é uma coisa descorrelacionada da resolução de problemas do dia a dia ou de problemas acadêmicos, matemáticos, etc. Ao contrário. O dado que você está trazendo é que esse teste, desde que ele foi inventado, ele sempre, quando olhado a nível populacional, ele sempre subiu de uma geração para outra, ou seja, a cada geração o QI parecia subir. Então, havia todo um discurso, né, também triunfalista de falar, olha, então, nossa sociedade está gerando pessoas cada vez mais inteligentes, entre aspas. E pela primeira vez isso não aconteceu. Então, os adolescentes de hoje em dia têm, em média, um QI menor do que da geração anterior. Isso vem sendo atribuído, e famosamente pelo Michel Desmourget, num livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, vem sendo atribuído à invasão que aconteceu nos últimos 30 anos das telas, e muito agudamente agora nos últimos 10 anos com os smartphones. Então, as telas estão ocupando o espaço da leitura, da brincadeira, do jogo, da música, do teatro, do namoro, de ir ao cinema, de futebol futebol. na rua. Tudo isso está sendo entregue de bandeja para um novo tipo de relação com o espaço, que é uma relação muito mais isolada, né? Indivíduos isolados, ainda que se comunicando com outros indivíduos, mas remotamente, com um achatamento da experiência sensorial. Então, em vez de você estar fazendo várias coisas diferentes, usando todos os seus sentidos, se movimentando, você está parado, às vezes mexendo só os dedos, às vezes nem isso, só os olhos, e muitas vezes de maneira totalmente passiva, e outras vezes de uma maneira que também é ativa, por exemplo, jogando, mas muito desconectada da realidade. Isso vem causando uma série de problemas, na minha opinião. Acho que isso é uma outra emergência para a qual a gente precisa prestar muita atenção, porque isso aconteceu muito rápido. Nós não fizemos uma opção consciente. Quando foi que as famílias deixaram de conversar na hora do almoço no domingo? Quando a televisão apareceu, já atrapalhou. Mas na hora que essa televisão virou uma tela para cada um, aí já é. Bem, o governo de São Paulo, há pouco, recusou 10 milhões de livros oferecidos pelo Ministério da Educação e optou por telas, pelo sistema digital.
Vai na contramão das melhores experiências do mundo. Na Finlândia, eles fizeram o contrário. Na Suécia, fazendo o contrário. Uhum. É fato ou factoide que o cérebro humano, se estimulado, pode ir muito além do que já foi? Acho que é um fato. Basta você olhar para um mestre de capoeira, uma mestra de capoeira ou de aikido, que você vê que isso é verdade. Né? Agora, não é fato que a gente usa só 10% do cérebro. A gente usa o cérebro inteiro. Só que a gente pode usar bem ou usar mal. E você é um capoeirista. Eu sou capoeirista, graças a mestres e mestras que tive e a possibilidade mesmo de encontrar a capoeira, ela é muito, muito rica, muito fértil. Uma coisa que eu quero trazer para cá e que a gente raramente fala disso, nos últimos 7 anos a gente falou pouco, né? É do fato de que, apesar da crise ser gigante, a gente precisa ter um otimismo. Esse otimismo ele não é só estratégico, no sentido de que ele é necessário, de que ele precisa ser mantido, senão a luta vai ser perdida. Mas é porque, de fato, nós, nos últimos 60 mil anos, aprendemos muita coisa. E 60 mil anos é um tempo muito curto para a evolução biológica. Então, de fato, a nossa espécie detém hoje saberes que, se forem combinados com inteligência e com respeito, podem produzir muito bem-estar, não só para a nossa espécie, para muitas outras espécies. A nossa maneira de nos relacionarmos com a alimentação, se for transformada, vai diminuir muito o sofrimento nesse planeta. Né? Porque a indústria de carne, a industrialização da carne é uma indústria de muito sofrimento. Então, se nós formos capazes de ter mais sabedoria, de fazer uma expansão de consciência para usar esses saberes, que vão além da ciência, que vão além do capital, que vão, eu diria, na bússola moral dos saberes tradicionais, dos saberes ancestrais, desses mestres, mestras originários, se nós pudermos conectar tudo isso, fazer uma grande síntese dialética desses saberes, nós bem podemos ser, daqui a 10 mil anos ou 100 mil anos, lembrados como as gerações que fizeram a coisa certa. Porque, de fato, a gente tem os elementos para isso. E isso me dá alento, me dá um módico de esperança, sem a qual é impossível seguir. Mas eu não acredito que seja uma esperança falsa, ela é verdadeira. Nós temos a chance de transformar a crise socioambiental numa sociedade de bem-estar. A própria inteligência artificial generativa pode ser ferramenta para isso. Mas a gente vai ter que saber usá-la e não deixar que os bilionários do planeta usem isso a seu bel prazer, porque senão nós vamos à breca e não vai demorar. O otimismo, visto de uma maneira não banal, está no seu livro, no seu último livro? Certamente. O Sonho Manifesto é uma expressão da urgência da transformação necessária, mas também do regozijo, da alegria de perceber que nós alcançamos um estado muito refinado de conhecimentos. Se juntar o que tem de melhor no pensamento indígena com o que tem de melhor no pensamento acadêmico, universitário, e se juntar isso com a força do capital que ergue e destrói coisas belas, dá para fazer uma transformação rápida e positiva no planeta. Mas para isso vai ser necessária uma transcendência. Né? Os ricos vão ter que pagar impostos e não promover arruaça para não pagarem. A gente vai precisar passar por uma transformação daquilo que é mais importante. E isso diz respeito a um diálogo. Acho que não é só uma questão de luta de classes, é uma questão de um diálogo sobre o que interessa de fato na existência, que é tão curta. Todo mundo tem medo de morrer e vai morrer. Então a gente tem tempo ainda de corrigir esse rumo. Siddhartha, a TVE e o canal Bob Fernandes agradecem essa conversa que eu chamaria de essa viagem. Obrigado, Bob. Um prazer estar aqui contigo. Tenho um maior respeito, uma admiração pelo teu trabalho e fico feliz da gente poder ter essa oportunidade aqui. Um abraço para todas e todos. E vice-versa, voltaremos a nos falar. Um grande abraço, querido. Abração.